Olá, boa noite, boa noite. Então, dando início à nossa live de hoje à noite. Boa noite, Josiane, que já entrou. Boa noite, seja bem-vinda. Até abrir a live um minutinho antes, para que as mamães possam ir entrando. Quem já estiver aqui na live, a Gi, que acabou de entrar também, a Josiane, puder apertar no coraçãozinho que tem aí, porque isso ajuda na distribuição da live, né? Assim que o Instagram funciona, então quanto mais a gente apertar nesses coraçãozinhos que tem aí, mais as mães vão sendo notificadas de que a live está começando. Isso, então se vocês puderem apertar, vai ajudando na distribuição. É assim que o Instagram distribui, né? Para que as mães saibam que a live está começando. Boa noite para quem já entrou, a Gia, a Josiane. Boa noite a Jaque também. Então, quarta-feira, dando sequência nas nossas lives do mês de setembro. Mães que florescem. A Ana também. Boa noite, Ana. Boa noite a todas vocês que estão entrando. Que bom. A Vanessa já entrou, tá? Boa noite, Jaque. A Daiane também. A Vanessa já entrou, já pediu. Eu vou chamar ela para a gente começar aqui a nossa conversa. Então, vocês, as mães que estão aí, apertem aí bastante no coraçãozinho, porque isso vai ajudar na distribuição, tá? Agora o Instagram funciona assim: começa a live, para que as mães vão sendo notificadas, a gente já precisa apertar nesse coraçãozinho aí, tá bom? Eu vou aceitar aqui a Vanessa, que já está. Só antes de eu chamar a Vanessa aqui, a Aniele, boa noite, Aniele. Se vocês puderem dizer se estão me ouvindo bem, estão me ouvindo bem? Que eu vou chamar a Vanessa aqui. A Ana também, que está ao vivo. Se puder só confirmar se estão me ouvindo bem. Tá ok? Sim, então beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Mari também entrou. Oi, Olá, Vanessa. tudo bem? Você tá me vendo? Tô te vendo e tô te ouvindo bem, aham. Beleza, é porque eu não sei por que que as últimas lives que eu tô fazendo eu não consigo me ver, fica tudo preto aqui. Daí por isso que eu pergunto se tá me vendo. A tua imagem tá um pouco assim, escura, mas eu consigo te ver. Eu consigo te ver e tô te ouvindo bem também. Tá, Então tá bom. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, né, por ter aceitado o convite. eu que agradeço. Tô super feliz de estar aqui, ainda mais com esse tema aí, nossa, fiquei refletindo muito sobre o assunto. E é algo muito, muito necessário, né, no dia a dia das mães. Então, as mães que estão entrando aí, a Dalila, a todas que já estão, boa noite, né? Eu estava falando até para as mães aqui, continuem só apertando no coraçãozinho, para que a gente possa, para que as mães recebam a notificação de que a live começou, para a gente dar início. Então, Vanessa, né? Boa noite para quem, né? Acho que todo mundo que está aqui conhece a Vanessa, acompanha ela também no Instagram. E Vanessa já faz um tempo, já desde que eu te acompanho, já que já faz bastante tempo, até antes de eu nem fazia nada no Instagram. E eu sempre me chamou a atenção porque tu trazia muito esse sentido da geração boa cara, né? É, esse sentido para as mães, né? Eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre isso. Legal. Foi interessante porque quando você falou assim do tema e tal, até me fez relembrar assim, né? Porque enfim, eu sempre tive algo assim com a questão do sorriso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sorridente, sempre, sempre. E até eu estava lembrando que uma das coisas que eu pensava sempre quando eu imaginava assim,
idealizava, assim, um esposo e tal, eu sempre pensava que eu queria um esposo com um sorriso bonito. Era uma das questões ali que estava na minha lista, assim, né? E então eu sempre tive essa coisa assim com o sorriso, né? Mas aí concretizou mesmo essa questão da geração boa cara. Eu acho que a vida dos santos, ela sempre nos eleva, né? Sempre nos puxa para cima. E esse ponto da geração boa cara veio de uma inspiração justamente de um santo, assim, né? São José Maria Escrivá. Ele tem um livro, né? Não sei se todas conhecem, que se chama Caminho. E aí, nesse ponto, tem um ponto de caminho, o ponto 626, que ele fala assim, até anotei aqui do ladinho para falar para vocês. Ele fala assim: não é verdade, Senhor, que te dava grande consolação a sutileza daquele homem zarrão com a alma de criança, que ao sentir o desconcerto que produz obedecer em coisas desagradáveis e em si repugnantes, te dizia baixinho: Jesus, que eu faça boa cara. E aí, esse ponto de caminho me chamou muita atenção, né? Porque, enfim, a gente sempre se depara com situações, às vezes, que não são tão confortáveis ou situações desagradáveis, né? E aí a gente, né? Poxa, Jesus, que eu faça boa cara diante dessa situação, né? E aí depois eu fui saber que esse ponto de caminho veio de uma história concreta mesmo, né? Que São José Maria, ele tinha muitos amigos, né? Jovens, e São José Maria tinha um costume de sempre visitar os doentes, né? Nos hospitais e tal. E aí um dia assim, específico foi junto com um amigo e enquanto o José Maria ele falava com um tuberculoso, um doente lá, ele pediu para que esse amigo perguntou assim: você pode limpar essa bacia, por favor? Né? E aí ele olhou para aquela bacia cheia de sujeira, cheia de, né, assim, ele teve nojo, assim, né? Ele pensou: nossa senhora, vou ter que fazer isso aqui, né? Mas ao mesmo tempo, né? Depois São José Maria contava que ele dizia, né, com um semblante feliz: Jesus, que eu faça boa cara, né? Então esse ponto de caminho se refere a esse amigo dele, né? Que no caso teve essa experiência. E aí eu trouxe, adotei essa boa cara, porque eu pensei: nossa, faz muito sentido isso, a gente ter isso como um mantra, assim, na nossa vida, né? É, e na maternidade a gente encontra muitos momentos, assim, que nos desconcertam, né? Mas que, nossa, mas que eu faça boa cara nesse momento, né? E esse movimento, na verdade, ele influencia a gente fisiologicamente até, né? Então, se a gente for pensar, né, a nossa postura, o nosso sorriso, a nossa respiração, o nosso tom de voz, tudo isso influencia demais no nosso estado emocional, né? Então, se eu, outro dia até falava, né, eu não lembro a porcentagem, mas é mais de 50, acho que é 55 ou 57%, não lembro agora, fico devendo aí a porcentagem certa para vocês, mas a porcentagem da nossa fisiologia no nosso estado emocional. Então, sei lá, se eu tô com a minha postura meio caída, né, com a minha feição meio fechada, né, o tom de voz alterado, isso tudo influencia na nosso estado emocional. Se eu melhoro a Sim. minha postura, nossa, já dá um up, assim, na hora, né? Se eu respiro de uma maneira certa, né, já me ajuda bastante. Se eu dou um sorriso, então, nossa, daí a coisa vai embora, né? Porque, e aí o que a gente pensa? Nossa, Vanessa, mas assim, às vezes parece meio forçado, né? Eu ter que sorrir sem querer sorrir, né? Mas é forçado mesmo, né? Não é espontâneo, né? Esse sorriso que faz esse movimento interior aqui, ele é forçado mesmo, né? Então não adianta a gente esperar sorrir só nas horas em que a gente sentir vontade de sorrir, que for espontâneo, uma gargalhada e tal, porque alguém contou alguma coisa ou achou alguma coisa bonita que um filho fez e tal. Não, esse movimento nos ajuda, né, no nosso estado emocional, na nossa prontidão diante das situações, diante de alguma coisa. Nossa, hoje aqui em casa, por exemplo, você está me ouvindo bem, Priscila? Tô ouvindo bem, Tá? tá perfeito, tá? Tá Tá. perfeito.
Então, hoje mesmo aconteceu, até falei nos stories, aconteceu de tudo hoje aqui. Eu tava aqui dando de mamar, de repente eu escutei um estouro e as crianças gritando. Assim, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Caiu o armário de brinquedos, eles estavam arrumando os brinquedos, né? Estavam botando em ordem lá as coisas, até bonitinho e tal. Mas eu não sei se penduraram em alguma porta, alguma coisa, o armário veio abaixo. Pensei, meu Deus, pronto, esmagou alguém, né? E aí você pensa assim, nossa, né? E é nesses momentos, né, que a gente é desafiado a colocar um sorriso no rosto, ao invés do desespero, ao invés da, da raiva, da ira, né, e tal. Então, esse movimento, assim, né, da boa cara, digamos que surgiu disso, e tem esse pano de fundo, assim, sabe? Esse pano de fundo de realmente não ser espontâneo, ser forçado mesmo, mas para que a gente, numa batida de coração, você consegue mudar o teu estado emocional e conseguir resolver os conflitos, as contrariedades do teu dia com muito mais facilidade, né? É interessante tu falar até o sentido, né, de onde surgiu essa expressão que tu começou a usar do geração boa cara a partir de José Maria Escrivá, porque isso mostra um movimento de querer ser melhor, né, Vanessa? De querer ser melhor, de não ficar preso em mim, né? Talvez ali até tu traz esse trecho dele, né, dessa bacia suja que precisava ser limpa, são os desafios que a gente vive no dia a dia dentro de casa, né, com os filhos, com o, né, pergunta para alguém assim se a pessoa quer acordar, né, tu tem um bebê pequenininho ainda, né, acordar várias vezes na madrugada, né, dormir 2 horas por noite como uma mãe dorme com um bebê recém-nascido, né, ninguém quer passar por privação de sono, mas Exato. por um bem maior, né? Por um bem maior, a gente coloca um sorriso no rosto, como diz tu, às vezes de início até forçado mesmo, né? E depois ali a gente vai encontrando um sentido daquilo que está sendo feito, e como isso reflete no convívio das pessoas que estão com a gente, né? Achei Exato. interessante até, tô falando, eu me lembrava até quando a Helena nasceu e o Joaquim pequeno, e muitas vezes eu estava amamentando e ele ia no banheiro e chamava para que eu fosse lá ajudar ele, né, terminar de se vestir. Eu pensava, meu Deus, é nessa hora que eu tenho que. Eu lembrava ainda da expressão, né, eu tenho que fazer boa cara, porque eu estou passando a impressão, né? Eles estão sentindo aquilo que a gente for passando. Então, é um exercício. Tu falou até do sentido de não ser natural. Hoje até se fala sobre isso, né, Vanessa? Às vezes a gente pegar, às vezes, até uma pessoa para imitar como ajuda, né? Às vezes, Sim. eu tenho uma dificuldade de sorrir, então eu vou pensar em alguém que quando sorri eu acho bonito, importante, e vou tentar imitar mesmo aquela pessoa no dia a dia, né? Exatamente. Nossa, e o sorriso, ele é até uma ferramenta assim, que é usado para negócios até de vendas, sabe? Tem equipes, por exemplo, que eu já ouvi falar, assim, de equipe de vendas, por exemplo, que eles não podem atender o telefone com a cara fechada, né? Você vê, a pessoa nem tá vendo ela, mas o que acontece? Quando você atende o telefone e você fala sorrindo, é diferente. A pessoa que está do outro lado, ela consegue sentir que você está sorrindo, que você está, né, que não está com a cara fechada, né? Até tem uma série que a gente assistia há um tempo atrás, aqui em casa, que era de um agente um agente assim não sei se era do FBI, alguma coisa assim, e ele foi queimado, né? Ele não podia mais trabalhar como espião, e aí ele foi tentar investigar o porquê disso e tal, todo o seriado se decorre nisso, né? Mas o que eu queria dizer? Várias vezes ele se deparava com situações, assim, desagradáveis e tal, que ele tinha que resolver, e às vezes ele tinha que pegar o telefone e tentar convencer alguém de algo, né? Então ele estava ali com aquela preocupação e tal, ele pegava o telefone, olá, e aí, tudo bem? Dava um sorriso, assim. Então mudava totalmente
a cena e a pessoa que está do outro lado, mesmo por telefone, para a gente ver o impacto que tem um simples sorriso, né? A pessoa que está do outro lado, mesmo não te vendo, ela consegue sentir que você está sorrindo. É incrível, assim. Eu até lembrei agora falando, eu fiz um tempo, eu fiz um curso que era sobre gravação de materiais de audiovisual e também vinhetas, e eu lembro que o professor dizia assim, e a gente ouvia e sentia a diferença de quando a gente gravava sorrindo e de quando a gente gravava sem a expressão no rosto. E ele dizia, não, só de ouvir, dá para ver que vocês não estão sorrindo, vocês precisam sorrir para que o material fique bom. Então, para a gente ver a Sim, importância, assim, né? exatamente. Ô, Vanessa, e como isso no dia a dia, até porque né, o nosso tema é né, o sorriso da mãe. Como até tu trouxe hoje uma situação que tu viveu em casa, né? Como isso, a Dani tá dando palminha, a Dani é locutora, ela sabe do que eu tô falando. Como o sorriso dentro de casa, né? Essa questão até do que a gente passa para as crianças, né? Como as crianças nos veem. É importante a gente refletir um pouco sobre isso, assim, né? Como que eles veem a nossa figura materna, né? É uma mãe sempre com uma cara feia, tudo, qualquer coisa que a gente vai desenvolver, às vezes parece muito difícil. Como que as crianças percebem, né, a nossa imagem? Nossa, totalmente, né? Parece que Travou? travou um pouquinho. Voltou. Será que eu perdi algo? Não. Não, agora voltou. Mas eu estava falando nesse sentido, assim, né? Como a criança percebe, né? Como ela percebe quando a mãe está sorrindo, não o sentido só do sorriso, né? Mas a questão da expressão da mãe, como que tá, né? Me marcou muito uma situação que a gente foi vivendo aqui em casa quando a Helena nasceu, que eu lembro que eu fiquei me vigiando bastante, assim, para quando ela chorava. Eu sempre tentava explicar para o Joaquim, assim, né, que os bebês choravam, às vezes, né, que isso acontecia, assim, a gente tentava, e eu fiquei me observando para não reclamar, não, porque às vezes a Uhum. gente pode, quando tem mais, sabe melhor do que eu, né, tem mais filhos, assim, né, ai, porque chora, ai, porque, né, toda hora isso, e os outros irmãos vão absorvendo as reclamações. E eu achei Uhum. tão interessante que eu fui tentando explicar para ele, e ele age naturalmente quando ela chora. Ele não há, assim, e daí se alguém pergunta assim para ele, a Mana chora muito, Joaquim? Ele diz assim, não, os bebês às vezes choram, né? Mas é porque eles querem mamar, eles querem dormir. Então, como é importante aquilo que a gente vai transmitindo no dia a dia para as crianças, né? Com certeza, né? A gente tem, acho que, uma responsabilidade imensa. Eles reparam muito mesmo, assim. Eu lembro que quando eu estava grávida ainda do Marcelo, no final a gente fica, assim, né, um pouco mais cansado e tal, por causa da barriga. E aí eu lembro, assim, de algumas vezes levando alguém né, no banheiro e tal, dos gêmeos. Agora eles já estão com um pouco mais de autonomia. Depois que o Marcelo nasceu, eles começaram a se limpar sozinhos e tal. A gente vai dando um pouco mais de autonomia, né? Mas ali no final da gestação ainda ia junto com eles, né? Então às vezes eu tava aqui assim descansando um pouco e tal. Aí tinha que ir lá no banheiro, né? Daí e é engraçado porque daí ele olhava assim, o Bernardo olhava para mim e falava: "Mamãe, você tá feliz?" Né? Porque a nossa cara diz muito, né? A gente às vezes não percebe a nossa cara. Eu sempre brinco comigo mesma. Eu tenho uma mania, assim, de sempre imaginar, sabe aquelas plaquinhas, né? Sorria, você está sendo filmada. Aí eu fico imaginando, se tivesse aqui dentro de casa, né, no dia a dia, uma plaquinha dessas, né? Sorria, você está sendo filmado. O que será que estaria captando essa câmera, né? Porque se a gente parar para pensar é isso, né? A gente não tem um espelho na nossa frente para a gente ver como que tá a nossa cara, como é que tá a nossa fisionomia e tal. E então, se a gente pelo menos para imaginar um pouco a cena, né? Se colocar assim do outro lado,
e imaginar, poxa vida, acho que a minha cara não tá muito boa, né? Então tem que dar uma melhorada. Então é isso, assim, né? Mas a gente vai, assim, aprendendo isso, assim, né? Que de fato, um tempo atrás eu imaginava que o bom humor era uma coisa assim, que você acorda com bom humor ou não, né? Então eu escolho, se eu, ou escolho não, eu acordei, não acordei muito bem, então tudo bem, não tô de bom humor hoje. Tem gente que fala assim, acordei com a pá virada hoje, né? E se achando no direito de ser rude com todo mundo, ríspido com todo mundo, né? Então, assim, nosso estado de ânimo, ele não pode ser um simples reflexo, assim, de, sei lá, o céu tá claro, tá azulado, tá bonito, então eu tô de bem com a vida. Se acordou chovendo, nublado, então eu tô de cara fechada, né? Então, por isso que é uma virtude, né? O bom humor é uma virtude, a alegria é uma virtude, porque por ser uma conquista da nossa vontade, né? A gente pode dizer assim, poxa vida, eu preciso trabalhar minha vontade muitas vezes para ter para ter bom humor, para estar alegre, para dar um sorriso, para, enfim, né? Levar as coisas com esportividade e tal, não levar as coisas tão a sério, né? Então, existe essa virtude, né, que fala a virtude do bom humor. Eles falam que a virtude do bom humor, ela é guardiã da alegria e da esperança, né? Eu sempre achei muito bonito quando eu soube disso, assim. E, e existe isso, assim, né? O Papa Francisco fala muito disso, assim, né? De que a gente tem que cuidar para não ter essa cara de vinagre. Eu gosto dessa expressão dele, assim. Então, pensar assim, né? Se a gente fala do que o nosso coração tá cheio, né? Então, quem que tem essa vinagre no coração, né? Sei lá, uma pessoa que às vezes está muito ensimesmada, está se preocupando demais consigo mesma, né? Até eu anotei uma frasezinha aqui que também é de caminho, né? O pessoal que me segue sabe que eu sou fã desse livro. Eu vivo botando citação desse livro. Mas é que é recheado de bons propósitos para a gente levar para a nossa vida, né? Então, tem um ponto que fala assim: não há alegria? Então, pensa, há um obstáculo entre Deus e mim, quase sempre acertarás. Né? E, de fato, assim, né? Se a gente perde o nosso centro, assim, né? A gente, de fato, vai ficando mais azeda, vai colocando o foco mais na gente, porque eu tô cansada, porque eu tô precisando de um tempo para mim, porque, né? E a gente vai voltando o nosso olhar para nós mesmas e vai ficando mais azeda e vai se achando no direito de que as pessoas te devem alguma coisa, né? Então, o bom humor é isso, assim, ele depende muito mais da nossa vontade do que daquilo que a gente está sentindo aqui dentro, assim, né? E é uma das poucas virtudes que tem um efeito imediato, assim, né? Se você, como eu falei, né? Você dá um sorriso, aquilo já tem um efeito, né? E eu lembro de uma historinha muito legal, assim, de um livro, é aquele livro Gastando Tempo com os Filhos, não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro bem fininho, assim, e excelente, assim, ele é muito bom, tem muitas coisas boas que dá para tirar desse livro. E nesse livro conta uma história uma autora inglesa, né, que ela é mãe de 10 filhos, e aí ela estava lá preparando o jantar para a família e tal. E aí ela decidiu uma noite lá fazer uns bolinhos, né? E aí ela foi lá, se empenhou, fez a massa e tal, e se empenhou lá em preparar esses bolinhos. E só que de fato assim não ficaram como ela imaginava, assim. Até coloca no livro assim, né, que ficou uma espécie de alguma coisa sólida, mas que não se sabe se dá para chamar de bolinho, assim. Então, aí ela falava assim que apesar das crianças sempre comerem tudo o que ela preparava e tal, e sempre acharem tudo bom, enfim, teve uma hora que o marido dela pegou um daqueles bolinhos, né? E pegou uma colher de pau, alguma coisa, e começou a arremessar os bolinhos contra a parede. E aí a gurizada entrou na onda e começaram a. Foi uma festa só, né? E eu já fiquei imaginando como que eu ia reagir se eu chegasse na sala vendo uma cena daquela, né? E aí ela chegou na sala, né, e tal,
E aí ela falou isso assim, na verdade eu não me importei muito com a situação, porque aqueles bolinhos mereciam isso mesmo, porque ficaram horríveis, então tá tudo certo. Então, é isso, assim, né? Parece um pouco assustador, mas você pode aí imaginar como é que seria a tua reação, como é que eu faria também, eu posso imaginar como é que eu reagiria, né? Mas ela resolveu entrar na brincadeira, então, de fato, foi uma atitude que ela tomou, né? E se a gente pensar o bom humor, ele é esse tempero que dá esse gostinho especial aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Ele traz esse tempero, né, para nossa vida. Né? E até a Sarita comentou ali da caridade, né, Vanessa? Porque o bom humor, ele é isso, né? Ele é uma caridade, porque a gente consegue ter esse poder, vamos dizer assim, de mudar o ambiente onde a gente está, né? Como tu contou a história dessa mãe a partir de um bolinho que não deu certo, se a gente fica só em nós, muitas vezes até no nosso orgulho, né, de querer fazer as coisas tudo muito bem feito, de sair do nosso Exato. jeito, de uma forma perfeccionista. Isso nos rodeia todos os dias, né? Às vezes a gente programa uma coisa com as crianças, não dá certo, às vezes espera uma coisa que seja feita, não aconteceu. Então, esse desprendimento, ele exige de nós uma caridade, né? Eu exercitar esse bom humor, por quê? Porque isso vai transformar a minha casa, o meu convívio, e como as crianças sentem isso, né? Porque é muito engraçado, porque a criança pequena, ela olha sempre, né, para o pai e para a mãe para pedir uma aprovação, né? Quando chega alguém, quando acontece uma coisa, quando derruba algo no chão, eles automaticamente olham para pedir aprovação. Então, tanto que quando, né, tem criança pequena, sabe, se eles caem, a gente olha assustado, eles começam a chorar, né? Se eles caem, a gente, né, não faz muito assim, eles tendem a. Então, como a gente precisa observar isso? Porque eles estão observando o tempo inteiro. Eu até coloquei esse final de semana que passou, eu botei uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que tem no livro do Educar na Curiosidade, né? Não te importa se teus filhos não te respondem, te observam o dia inteiro, né? Sim. Então, a, eles estão observando, né, as nossas ações, né, como a gente vai reagindo, né? E claro, ninguém aqui vai ficar todo o tempo, né? Mas o fato da gente estar consciente vai ajudando a gente a ir se observando e olhando, né? E também tendo humildade quando às vezes a gente passa do ponto, né, Vanessa? Às vezes tem dias que às vezes não foi tão legal, mas eu acredito que o ponto é a gente conseguir também ter humildade, né, para reconhecer hoje não foi bom, mas amanhã eu vou retomar, amanhã eu vou tentar para fazer diferente, né? Sim, é. Não é uma coisa que agora, nossa, decidi que, então, a partir de agora vou exercitar isso e sempre vai dar certo, né? É um exercício, né? Como você falou. Você tenta agora, daqui a pouco foi tão difícil que não conseguiu. Tem dias que você acorda já com uma predisposição a estar com um humor um pouco melhor, porque a gente sabe que, né, tudo influencia no nosso humor, né? A nossa saúde, né? A nossa alimentação, mas também o nosso querer, né? Tem esse grande peso, né? Então, é aí que tá, né? Que é um querer, precisa ser um querer, né? Então, de repente agora eu não consegui, né? Acabei fazendo uma cara feia ou alguma coisa, mas eu também, às vezes, não preciso esperar lá para o outro dia, né? Pensar assim, nossa, no meu exame da noite, eu vou, né, pensar, não, amanhã eu vou ser melhor. Às vezes, a nossa virada de chave pode ser no instante, né? Eu posso pensar, poxa, não foi legal, já tive consciência de que não foi legal e já posso, né, digamos que, retificar a minha intenção e na próxima já tentar fazer melhor, né? Então, tem isso, assim, né? E o sorriso ele tem essa grande importância mesmo no ambiente familiar, né? A gente, como mulher, a gente tem um papel fundamental assim na harmonia do lar, né? É um papel nosso mesmo, sabe? Um papel nosso mesmo de trazer esse equilíbrio, essa harmonia, essa tranquilidade, né? No olhar, no sorriso e tal.
E se a gente parar para pensar, né, poxa, quando que eu tiro o sorriso do meu rosto, né? Normalmente é quando a gente está com medo de algo, ou quando a gente está fraca, ou quando a gente se sente incapaz de fazer alguma coisa, né? Se sente insegura e tal. Agora, assim, se a gente pensar assim, é uma via de mão dupla, né? Então, o sorriso na cara, ele faz com que a gente não tenha medo e que a gente não fique fraca, né? E a gente vai perdendo o medo e vai se sentindo mais confiante, né? Se você dá um sorriso diante de uma situação, as chances são de que você vai conseguir resolver aquele conflito, resolver aquela situação com mais facilidade, né? Então, sei lá, quem está acompanhando aqui a gente ao vivo, ou quem vai assistir depois, né, pode pensar assim, né, no dia a dia da família, no trabalho, né, dentro do ambiente familiar, a gente pode pensar, poxa, quais são os meus desafios, né? Sei lá, a casa não está do jeito que eu gostaria, os filhos que não me obedecem, né? Os filhos que, de repente, vem uma doença, né? Filho que fica doente, uma febre e tal, ou estão no trânsito e, de repente, para tudo e eu começo a ficar atrasado com o meu compromisso, as demandas que vão surgir. Então, a gente vai se sentindo incapaz, né? Diante das situações que vão surgindo no dia a dia. E tendemos, né, a nos sentir, né? Impotentes diante de algumas situações. E com isso, nosso sorriso vai sumindo, né? A gente vai fechando a nossa cara, vai sumindo o nosso sorriso, vai sumindo o nosso brilho, né? Então, sei lá, medos assim, medo de não dar conta, medo até no relacionamento, medo de ser traída, quantos medos que talvez vão rondando aí a nossa cabeça, né? E isso também rouba o nosso sorriso, né? Então, se a gente pensar assim, o sorriso ele é próprio do ser humano, né? Sei lá, não conheço um animal que sorria, né? Agora tô com um bebezinho pequeno e ele já tá numa fase que ele já tá sorrindo, assim, e sorrindo pra caramba. Acho que é um dos que mais sorri, assim, dos outros, assim. E um bebezinho de 2 meses já tá ali sorrindo, já tá expressando, né? Algo assim. Então, o sorriso é isso, é esse detalhe no nosso rosto, né? Que mostra um contentamento, que mostra talvez uma certa disposição de encarar a vida de fato, né? Mas é próprio do ser humano, né? Então, o sorriso, ele é uma arma que a gente tem, uma arma poderosa, né? E, de repente, assim, até quando a gente vê o tema, assim, falando sobre o sorriso, a gente pode pensar, mas isso aí eu já ouvi falar, né? Que se a gente, sei lá, se olhar no espelho, dar um sorriso, né? Acorde, sorrir e tal, que isso vai ajudar, né? E tentar não levar, assim, por esse lado, assim, de, que besteira, ou alguma coisa assim, o pessoal fala isso e tal. Mas você já tentou experimentar, né? Já fez a experiência de fato e sentiu o que isso causou, né, na tua vida? E a gente pode ir além disso, assim, um pouco além desse pensamento, assim, de ir na frente do espelho e dar um sorriso, né? Entender que o sorriso, ele pode ser uma arma diante das situações que a gente se depara, né? O nosso campo de batalha. Então, que a gente vai, sei lá, de repente vai se enfraquecendo, vai se cansando, né? E o sorriso é algo ali que está acessível, né? Você não paga nada para sorrir, né? Ele está aqui, ele é algo disponível. E a gente pode pensar, quantas vezes que eu sorri hoje, por exemplo, né? Se fosse contabilizar, quantas vezes que eu sorri hoje, né? E ao mesmo tempo eu posso pensar, tá, mas eu lá tenho um motivo para sorrir? Você sabe como é que foi o meu dia? Foi um perrengue atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra. Eu não tenho motivo nenhum para sorrir, né? Posso pensar assim, de repente, né? Mas o sorriso, ele não é só um movimento da nossa musculatura, né? Somente. Também é isso e tem um efeito, né? Como eu falei no início, na nossa fisionomia. Mas ele precisa também ser um movimento interno, né? Um movimento interno. Então, é importante a gente colocar a nossa atenção nisso, né? A gente precisa encontrar um movimento interno de gratidão, por exemplo, que vai se manifestar aqui no nosso rosto, né? Então, é esse comprometimento que eu vou ter de sorrir todo dia, né? Como eu falei, vamos ligar o sorrisômetro
né? E ter esse comprometimento de sorrir. Ah, mas eu não tenho motivo, Vanessa. O meu marido não me nota, né? Os meus filhos não me obedecem, e quanta dificuldade, né? Então, sorrir sem motivo, né? Ou então comece a encontrar motivos, né? Sei lá, diante de uma tragédia, diante de uma situação difícil, por exemplo, você pode dar um sorriso de gratidão, né, diante da situação, um sorriso de contentamento, né? E isso ajuda a ir fortalecendo, isso ajuda a ir vencendo os nossos medos, né? Então, o sorriso, ele é esse movimento e ele é um hábito, se a gente for pensar. Até fiz um post outro dia falando sobre isso, né? Que o sorriso é um hábito. Por quê? Porque a gente tem vários hábitos no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente faz as coisas sem pensar. E às vezes eu não estou sorrindo, porque eu não estou prestando atenção nisso, né? Então, de repente eu posso começar, né? Como é que eu quebro um hábito ruim? Começando a praticar um hábito bom, né? Então, esse é um hábito bom que eu preciso adquirir para o meu dia a dia, para o bem, para o meu próprio bem, para o bem da minha família, né? Começar a sorrir mais, né? Começar a mostrar esse sorriso, né? Então eu posso começar a exercitar isso no meu dia a dia e isso vai daqui a pouco virar um hábito, né? Então é isso aí, assim, mais ou menos, né? Pensar assim. Ô, Vanessa, e até eu pensava aqui enquanto tu falava, né? Não tem como o sorriso trabalha diretamente na reclamação, né? Porque não tem como a pessoa reclamar sorrindo, né? Como é que alguém vai sorrir dizendo, né? Meu dia foi horrível, né? Ou vai ficar reclamando pro marido, ou vai ficar brigando com as crianças sorrindo. Não tem como, Sim. né? Então, o sorriso, ele age diretamente na reclamação. Né? Então, se a gente às vezes está com dificuldade, né? As mulheres que estão vendo agora a live ou vão ver depois, né? Estão com dificuldade, porque às vezes a gente tá reclamona, né? Tem dia que a gente tende a tá reclamona, assim, né? Uma forma de a gente combater essa reclamação é com o sorriso, né? Tenta reclamar sorrindo, não vai dar certo, né? Não, não vai dar certo, né? Então, é um exercício também para a gente poder combater, né? O mau humor, combater o excesso de reclamação que sempre tenta nos visitar, né? A murmuração também, né? Então, a gente tentar ir fazer o exercício, né? É só a gente pensar, né? A gente não gosta de estar perto de pessoas carrancudas, pessoas ranzinzas, assim, né? Nossa, é desagradável pra caramba, assim, né? A gente ficar perto de pessoas assim, que não colocam, não estampam um sorriso no rosto. Se a gente for pensar, né, quando a gente vai no supermercado ou numa loja ser atendido, a gente espera, né, um sorriso, a gente espera ser atendido assim com um sorriso. E como é bom, né? Porque, como eu falei, não é todo lugar que a gente vai que a gente é recebido com um sorriso. E que diferença que faz, né? Parece que quebra aquele gelo, assim, e você já se sente bem recebido, né? Porque, por causa desse sorriso, assim, né? A Aniele está falando, na minha opinião, o bom humor está intimamente relacionado com esse tema. É verdade, Aniele. E Vanessa falava ali, até eu lembrava também da gente poder comentar aqui, né? Uma vez, até a Sarita me mandou um texto, a Tatiane Amaral, que também tem bastante filhos, ela postou uma vez um texto até no sentido assim, que as pessoas esperam ver uma mãe carrancuda, né? As pessoas esperam ver a mãe de cara feia, né? E como é importante a gente exercitar isso, assim, porque se fica também, né, Vanessa, um padrão assim de a mãe que cuida dos filhos, ou a esposa, ela sempre reclama, até esse sentido do esposo, né? Parece que se criou assim, ó, a mulher sempre reclama do marido, a mulher sempre está reclamando dos filhos, quando são pequenos, quando são adolescentes, quando precisa ensinar. Então, como é importante a gente também trabalhar isso, porque às vezes a gente também vai só reclamando por ver as pessoas reclamando. Às vezes a pessoa nem tem tanto motivo, mas vai só copiando os modelos, né? Exatamente. É importante a gente ter boas referências, né? E uma coisa que eu costumo falar sobre isso, assim, é você
ver tem dois movimentos, assim, que são bem importantes, assim. Você vê o lado bom das coisas e ver o lado bom das pessoas, né? Isso ajuda muito, assim, você olhar com... Porque o amor, você falou da caridade, a caridade é o amor, né? O amor é um ingrediente essencial, assim, né? Sem ele a gente não consegue aplicar nada disso que a gente está falando aqui, né? Porque de fato é um exercício, né? Um exercício que vai muitas vezes contra a nossa vontade. Então, se não tiver o elemento do amor nisso, né? Da caridade, do amor, não vai funcionar, né? Então, vou ver o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas, mas não, talvez se pensar, mas parece um mundo meio poliana, né? De ficar só olhando as coisas boas e tal. Mas não é isso, assim, mas de fato a gente começar a considerar o bem, né? E, e quantas coisas que acontecem no nosso dia que vão nos contrariando, né? Sei lá, uma pessoa difícil para conviver, né? Um insucesso, de repente, no trabalho, ou alguma coisa que a gente vai fazer, né? Outro dia eu fui fazer um bolo aqui e as crianças estavam tudo em volta e aquela coisa, deixa eu fazer isso, deixa eu picar a banana, deixa eu não sei o quê. E eu fiquei tão envolvida ali com eles, com aquela bagunça toda, que eu esqueci de botar o fermento no bolo, né? Então não ficou aquelas coisas assim, o bolo. Então é isso, né? Às vezes um insucesso até numa receita que a gente vai fazer e tal. E que, poxa, levou tempo, né? Se dedicou tempo para fazer, ingrediente e tal, e não saiu do jeito que queria, né? Imprevistos que acontecem o tempo inteiro, né? Será que a gente já parou para pensar assim, né? Será que não foi melhor assim, né? Será que todas as coisas que a gente considera como inconveniente, será que são ruins ou será que tem o seu lado bom, né? Será que teria o lado onde eu possa tirar alguma coisa, né? Então, que a gente faça esse exercício, assim, né? De olhar primeiro o lado bom das coisas, né? E a gente vai perceber que fica mais fácil de vencer esses inconvenientes aí que vão aparecendo no nosso dia a dia e que tendem a tirar o nosso humor, que tendem a tirar essa nossa predisposição a estar sorrindo, ou estar um pouco mais alegre, né? Isso vai tirando, tentando tirar, de certa forma, esses inconvenientes, né? Então, a rotina dos nossos dias, né? Pode ser para qualquer um, né? Eu até tenho um ponto que eu considero bem importante, assim, que eu trago para minha vida, assim, que eu acho muito importante, assim, que tem a ver com considerar, não sei, talvez quem esteja assistindo, não sei se tem essa mesma crença, né? Mas eu tenho um grande relacionamento com Nossa Senhora, né? E eu sempre olho ela como um modelo de mulher, um modelo de mãe, né? O sorriso, a alegria, mesmo diante das dificuldades, né? Então, a gente pode pensar assim, né? A rotina dos dias pode ser, para qualquer um, uma colheita de cinzas, né? Ou de ouro, né? Tem essa diferença, né? Então, depende da gente. E se a gente pensar em Nossa Senhora, né? Cada dia era uma arrecadação ali de ouro, de um ouro fino, né? Um tesouro que ao adormecer ela deixava um sorriso estampado nos lábios, né? Então que a gente consiga também trazer isso para a gente, né? Será que diante do meu dia hoje, por exemplo, o que eu colhi, né? Cinzas ou ouro, né? E será que eu vou conseguir adormecer também com esse sorriso estampado nos lábios, né? Às vezes as pessoas, se a gente pensar nas pessoas que sabem garimpar, assim, entre aspas, né, garimpar essa alegria nos deveres, nas atividades do cotidiano, elas vivem contentes, né? E de fato sentem esse impulso de transmitir isso para as outras pessoas, né? De transmitir isso para os familiares ou no trabalho, para as amigas, né? Porque às vezes também você falava, né, dessa questão da maternidade e tal. Às vezes a gente precisa ser essa luz também para as nossas amigas, né?
mostrando esse lado bom, né? Mostrando que não é só dificuldade, né? Que não é só tirar esse holofote, né? Do sacrifício, né? E colocar o holofote no amor, né? No quanto de amor a gente coloca em cada coisa que a gente faz, né? Então, se a gente consegue garimpar essas alegrias aí no nosso dia a dia, nos nossos pequenos deveres do dia a dia, a gente vai conseguir viver mais contente, a gente vai conseguir mostrar isso para as nossas amigas, para as pessoas que acompanham, a gente tem esse trabalho aqui na internet, né? Eu considero isso uma missão, assim, sabe? Porque eu vejo muitas, volta e meia vejo, assim, um ou outro perfil que vai totalmente contramão daquilo que eu falo, daquilo que eu acredito sobre a maternidade, sabe? Que fala justamente assim, sobre esse aspecto difícil, sobre esse aspecto pesado, né? E eu fico pensando, nossa, eu queria que o meu perfil crescesse, mas não para mim, assim, sabe? Mas que para que a mensagem chegasse a muito mais mães, né? Para que essa mensagem pudesse chegar, né? O meu, o teu perfil e de tantas outras mães que a gente acompanha e que tem essa mesma pegada, assim, né? De trazer esse lado bom das coisas, né? E como isso nos ajuda, né? A levar a nossa vida para frente, assim, sabe? Não ficar ali travado naquela angústia, naquela dificuldade, né? Não sei se faz sentido isso para você. Não, é até. Eu achei. A Renata colocou ali, eu também achei. Vou dormir com isso, né? No meu ouvido, assim, né? Colheita de cinzas ou de ouro, assim. Eu acho que isso é bem forte, né, Vanessa? Pode, né? Porque eu acho que, na minha opinião pessoal, assim, é, a gente ter uma consciência do que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso ideal de vida, assim, né? Onde eu quero chegar, né? Com o ordinário da minha vida, né? Esse ordinário de casa, das crianças, do cuidado. Onde eu quero chegar com isso? Se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei qual é a minha meta, tudo vai ter um sentido. E enquanto tu falava, me veio muito a palavra simplicidade, né? Para que a gente consiga ver o bom humor, né, diante do nosso pequeno, do cotidiano, quando tu estava ali fazendo o bolo com as tuas crianças, esqueceu o fermento, se eu consigo ter esse coração simples, né, tudo bem, não foi o fermento, né, o que que é um bolo, né, diante da vida, diante, né, de tantas coisas que a gente vai vivendo, né, se a gente consegue ter esse coração simples, né, até tu trouxe Nossa Senhora, né, se a gente consegue ter essa simplicidade de Maria, a gente vai conseguir olhar para o dia, né, para aquela casa que talvez não terminou do jeito que eu queria, tão perfeita, para às vezes a minha lista toda que não foi cumprida, mas eu estava ali, eu estava inteira, eu estava depositando amor, né, naquele filho que acordou mais de noite para mamar, mas eu vejo assim, quando falava, me veio muito essa palavra, né, a simplicidade, esse coração simples, né, se a gente tivesse coração simples, nós vamos conseguir também sorrir mais, reclamar menos, conseguir ter uma presença mais agradável na vida dos nossos, principalmente, né? Com certeza, né? Se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente não tem. A nossa vida, ela não é composta de pontos altos, assim, né? De grandes acontecimentos. A minoria das coisas que acontecem na nossa vida são grandes acontecimentos, sei lá, um casamento, uma formatura, né? O nascimento de um filho. Ou seja, não é a todo momento que essas coisas grandes acontecem na nossa vida, né? O que acontece é que às vezes a gente fica viciado, né, em coisas grandes, em querer que o tempo inteiro aconteçam coisas grandes e a gente esquece dessa simplicidade que você falou, né? De você olhar para o pequeno, né? Para as coisas que estão acontecendo no meu dia e essas coisas pequenas, mas que juntas podem formar algo grande, se eu fizer com amor, né? Eu costumo, a gente fala aqui com as crianças e tal, às vezes eles perguntam, né, do céu, porque a esposa a mãe do meu esposo, ela já é falecida já há um tempo, já há 10 anos já, e eles não conheceram ela, né?
a vovó. Uhum. E aí eles, volta e meia, perguntam, né? Será que ela tá lá no céu e tal, né? E aí a gente entra nesse assunto de céu e eu costumo falar para eles, assim, né? Que para ir para o céu a gente tem que chegar com a nossa bandejinha cheia de coisas boas para entregar para Deus, né? E isso é uma coisa que eu penso muito, assim, no final do meu dia, né? O que que eu tenho dentro da minha bandejinha hoje, se eu morresse hoje, né? Se eu morresse hoje, como é que eu ia chegar lá? Será que eu ia ter levado muitas coisas boas dentro dessa bandejinha, né? Porque, e o que são essas coisas boas? São essas pequenas coisas do nosso dia feitas com amor, né? Feitas com um sorriso no rosto, feitas com carinho, pensando nos outros, pensando nessa entrega, nessa doação, assim, né? E é isso, assim, essa vida para o outro de fato nos traz muito mais felicidade do que uma vida centrada só em nós mesmos, né? Então, essa questão da simplicidade eu acho que é fundamental, assim, porque a nossa vida ela é feita de coisas simples, né? E se a gente não valorizar isso, a gente vai começar a viver meio que deslocado da nossa realidade, né? E isso leva para um caminho de infelicidade total, né? É importante até a gente a falar sobre isso, porque às vezes, né, às vezes até num processo, às vezes, que a mulher pode estar vivendo de transição, assim, de se encontrar. Eu vivi muito isso quando eu fui mãe, né, de me achar nas pequenas atividades, né, de me encontrar dentro de casa. Às vezes a gente está inquieta, às vezes até triste, e não encontrando sentido, porque precisa viver essa mudança mesmo de mentalidade, de encontrar valor, né, em valor no pequeno mesmo, né, na troca de fralda de um filho, na comida que é feita, no banho que é feito com calma, né, na troca de roupa, encontrar sentido nessas pequenas coisas, né, essa simplicidade do dia a dia, né, que às vezes pode ser que a gente faça coisas grandes, como tu disse, mas isso são alguns espaços da nossa vida, né, só que talvez às vezes a gente fica tão às vezes até se comparando, tem uma frase que tu colocou até, Vanessa, acho que na outra semana, né, sobre a comparação, que eu acho que Sim. também ajuda muito nessa reflexão, né? Exatamente. Agora, lembrar da frase, né? Não, não tem problema, mas assim, nessa frase ali tu também falava sobre esse sentido da gente se comparar, porque isso também vai roubando a nossa alegria, né? Vai tirando com que a gente Com esteja onde a certeza. gente precisa estar, né? Sim, porque daí eu estou valorizando aquilo que a outra pessoa faz, né? Faz a gente refletir. Se a gente quiser ser honesta consigo mesmas, né? A gente para pensar, né? Eu lembro de uma vez que eu tinha ido levar a Giana na escola. E daí na volta eu parei no semáforo e daí eu olhei para o lado, aí tinha uma mulher, assim, tipo executiva, assim, e tal. Até ela tava meio que passando um pouco de maquiagem e tal, ali no espelho e tal, né? Daí eu fiquei olhando, assim, né? E daí pensando, né? Poxa vida, né? Nossa, tô aqui, daí agora tem que voltar para casa, tem que lavar a louça, tem que não sei o que e tal. E aí não tem problema, não acontece nada a gente pensar sobre isso, né? Assim como não acontece nada a gente sentir medo, a gente se sentir inseguro, a gente não acontece nada a gente pensar em alguma coisa, né? O que faz mesmo a questão da coisa é o que eu vou fazer com aquela informação, né? Então, o que aconteceu? Na hora eu já pensei, tudo bem, ela é ela e eu sou eu aqui na minha circunstância, né? Tá tudo bem aqui comigo, né? E aí você reforça, né? Poxa, minha carreira, se for comparado, né, as minhas colegas de formação e tal, tá bem devagar, bem atrasada e tal, poderia estar muito mais na frente, apontando e tal, fazendo isso, aquilo, palestrando e tal. Mas, e aí, qual que é a minha circunstância, né? Eu escolhi estar aqui, né? Eu escolhi estar aqui com os meus filhos, vendo os meus filhos crescerem,
né, vendo, podendo observar eles brincando aqui por um momento, é uma escolha que eu fiz. Estar aqui vendo eles brincarem entre eles, né? A mãe que está lá trabalhando também é uma. Então não tinha como comparar, seria injusto eu comparar a minha vida com a dela, né? Seria injusto comigo e seria injusto com ela, porque cada uma fez as suas escolhas de acordo com a circunstância que se encontra, né? Porque tem mulheres que precisam trabalhar fora, não tem, né? Sei lá, às vezes precisa, não tem como deixar, não tem como ficar com as crianças e tal, e é a circunstância dela, então não tem como a gente ser injusta, né? Nem consigo e nem com a outra pessoa. Agora, cortar esse mal pela raiz, lembrando do porquê você escolheu estar onde você está, é essencial, né? E isso nos coloca de volta com os pés no chão e na nossa realidade. Assim. Porque daí a partir do momento que eu tô instalada na minha realidade, né? E até as questões que tu trouxe bem no início ali que a gente partilhou na live, né, Vanessa? Se eu tô na minha realidade, eu organizo minha postura, né? De certo, naquela hora tu viu, ficou meio assim, mas aí tu já se justificou pra ti as tuas escolhas, ergueu o ombro e vamos lá, né? Vou fazer o que eu tenho que fazer em casa, vou cuidar das crianças. Então, como tu disse, a gente pensar, se questionar, não tem problema, até porque a gente é o ser humano ele se questiona, né? Isso é saudável, na verdade. Mas a partir do momento que eu questiono, eu pensei, e aí eu mudo a minha postura e volto para aquilo que eu preciso fazer, né? O perigo está em a gente ficar paralisado, ou a partir disso se entristecer, né? Não cumprir Às vezes mais a com gente aquilo. se envolve, né, nesses pensamentos, assim, e isso começa a entristecer, começa, como eu falei antes, né, o sorriso começa a sumir do teu rosto, né, porque você começa a pensar que a tua vida, sei lá, que a tua vida não é tão boa, ou coisas assim, né, e aí o teu sorriso começa a sumir, né, e aí a gente tem que ligar o nosso sorrisômetro ali na hora para trazer o sorriso de volta. É verdade. Então tá bom, Vanessa. Olha, foi Meu muito Deus, já bom. tá na hora, né? Foi muito bom a nossa conversa, foi muito bom te ouvir, né? Eu acredito que principalmente assim o sentido que tu traz, né? Eu nem sabia a origem dessa movimentação que tu faz do Geração Boa Cara, foi muito bom saber, eu acho que por isso que dá tanto efeito, porque realmente tem um sentido verdadeiro, né? Legal. Nossa, eu que agradeço. Passou super rápido. Agora eu olhei aqui no relógio, já tá quase dando, dando a hora. Foi um papo super gostoso e agradecer a interação aí do pessoal também, os vários coraçõezinhos aí que também ajudaram. E espero que tenha, né, feito sentido esse nosso bate-papo mesmo. Acho que esse é o intuito, né? A gente se reunir para trocar experiências, trocar ideias, mas para realmente tocar o coração aí das mamães e para que a gente crie uma geração boa cara e uma geração de mães, né, melhores, né? As meninas estão falando aí que gostaram. Só a Dani gostou do sorrisômetro. Eu também, quando a Vanessa postou hoje, achei o máximo. A Mari também, a Ana. Então é isso. Obrigada, tá, Vanessa? Obrigada. Muito obrigada pela tua contribuição diante de tantas coisas. E, e é isso. Um grande beijo Valeu. para ti. Para as meninas também que estão aqui presentes, eu vou encerrar, mas a live vai ficar salva lá no perfil, então vocês compartilhem, marquem também o nome da Vanessa para que mais mães possam ver. Tá bom? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tchau para todo mundo. Boa noite. Tchau, meninas. Eu vou encerrar aqui a live. Muito obrigada pela presença de todas.